Criança, o nosso tema de hoje, que nós vamos trabalhar em ciências, é as propriedades e aplicações de materiais sólidos. Nós vamos conhecer as características e propriedades deste estado físico, tá? O nosso estudo é no livro didático, página 62. Como vocês ainda não estão tendo o contato com o livro didático, então eu vou apresentar somente a parte que vai ser essencial para o nosso entendimento, para que nós possamos realizar nossa atividade. Então, nós vamos falar um pouco. As indústrias utilizam diferentes materiais para produzir os objetos. Diferentes materiais. Acredito que vocês já sabem disso, né? Quando falamos em indústria, falamos de diversas coisas que eles utilizam. De acordo com as características e propriedades de cada material, veja a seguir algumas características dos materiais sólidos. Hoje nós vamos trabalhar sobre 3 tipos de materiais sólidos. Primeiro, a dureza. Segundo, a elasticidade. E a terceira, a ductibilidade. E vocês vão conhecer os conceitos. Além dos conceitos, vocês vão também ver os exemplos que eu vou citar, para vocês entenderem mais ou menos o significado de cada um. Nós vamos falar primeiro da dureza. A dureza nos materiais sólidos é uma propriedade que indica que eles são resistentes à pressão e que não podem ser riscados facilmente. Nós temos o exemplo de quê? Do giz e da lousa, né? São materiais que indicam, exemplos que indicam a dureza, né? Quando, quando você utiliza o giz, ao escrever na lousa, pressionando o giz, este é desgastado. Portanto, a lousa é mais dura do que o giz. Realmente, para quem já teve contato, que sabe como é que é a lousa, sabe que ela é mais dura do que o giz, né? Então, o que que acontece com o giz? O giz que entrou em contato com a lousa, ele ficou com marcas, né? Ele vai se desgastando. A lousa não, mas o giz ele vai se desgastando. Mas por que que a lousa não? Porque a lousa ela mostra que é um material de dureza. Então, mesmo que fique com marcas, mas ela não se desgasta. O que que vai se desgastar? O giz, né? O segundo exemplo é a elasticidade. É a propriedade que um sólido tem de se deformar quando uma força é aplicada sobre ele. Quando a força deixa de ser aplicada, esse sólido tende a voltar ao seu tamanho original. E quando nós falamos de elasticidade, vou dar um exemplo para vocês do elásticozinho para o dinheiro, né? Um simples elástico de dinheiro pode ser utilizado para apresentar como exemplo. Estique-o. Quando você está esticando, está tendo uma aplicação de força. E quando você solta-o lentamente, encerra essa força, né? Então, demonstrando que é um material borracha e retorna à sua conformação original. Então, se você aplicar ele com muita força, obviamente ele vai ser o quê? Ele vai ser danificado e ele vai perder a elasticidade, né? Quando acontece com as nossas meias, né, que são colocadas esticando demais, o que que acontece? Quando você excede, ele vai ficar danificado, não vai ficar no tamanho mais normal. Se você puxar o elástico de uma forma bem, com muita força, quando mesmo que você solte lentamente, ele já não vai ficar no seu tamanho normal. Agora, se você puxa ele na força normal e solta-o lentamente, o que que acontece? Ele vai voltar ao seu tamanho normal. E o outro exemplo é alguns sólidos, como certos metais, podem ser moldados, formando fios. Essa propriedade recebe o nome de ductibilidade, né? Não é possível demonstrar um exemplo do fio de cobre sendo moldado, mas você pode levar alguns, mas aí eu mostrei alguns aí no exemplo, né?
eles têm um, eles têm um processo de produção de fios de cobre, né? E aí vocês podem ver aí como é que é esse processo de fios. Quando nós falamos desse processo de fios, nós estamos falando de quê? De ductibilidade. Eu espero que vocês tenham compreendido mais ou menos o exemplo e as funções sobre essas propriedades, né? Que eu mostrei, que é a dureza, a elasticidade e a ductibilidade.